Nesse instante, iremos dar início à nossa reunião. E é com muita alegria em nossos corações que eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo possa abençoá-los todos nós, dando muita saúde, paz e felicidade. É uma alegria ter os irmãos aqui nesse santo tabernáculo, porque vieram para aprender um pouquinho mais das mensagens da Santa Avó Rosa, das mensagens do Santo Irmão Aldo, que esclarece, que mostra o caminho a ser seguido. Cantamos algumas coletâneas dos hinos do nosso inário, para que todos possam ser fortalecidos pela graça de Deus e que a reunião possa ser uma reunião muito bem sucedida, muito bem abençoada. Por isso, nesse momento, eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor, desejando que as bênçãos de Deus, o nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa e querida Avó Rosa, possa estar novamente no coração de cada um dos nossos queridos irmãos. Também agradeço aos nossos queridos internautas que estão nos prestigiando com a sua audiência. Agradeço também aos obreiros, pastores, a nossas irmãs diaconisa, os coristas que já prepararam uma coletânea de hinos para logo mais ser apresentado aos céus. Por isso, nesse momento, eu já declaro essa reunião iniciada, convido toda a igreja a se colocar em pé para que nós possamos dar início à reunião desta noite. Oremos. Santa e querida Avó Rosa, nesse momento estamos com as nossas mãos erguidas aos céus, pedindo a sua bênção e a sua graça. Sabemos que a Senhora constantemente está conosco, nos protegendo. A Senhora é nosso Espírito Consolador e através da Senhora, juntamente com o Santo e querido Irmão Aldo, com a nossa Mãe Maria Santíssima, sempre tem nos abençoado, nos protegido cada vez mais. Passamos momentos muito difíceis, mas sabemos que nunca estamos sozinhos, porque temos o amparo da Senhora, de Jesus, de todos os santos e anjos. Vó, nesse momento que nós estamos pedindo a sua bênção, sabemos que estamos nos aproximando do dia 10 de junho, o seu aniversário, aniversário da Igreja Apostólica, e é com muita alegria em nossos corações que estamos mais uma vez tendo essa grande oportunidade de falar com a Senhora, de cantar em nome da Senhora, de pregar em nome da Senhora, enfim, todo esse trabalho, juntamente com o Santo Irmão Aldo, mostrando o caminho a ser seguido, o caminho da verdade, o caminho da justiça. E o mundo inteiro há de conhecer o seu nome, seja através do programa radiofônico A Hora Milagrosa, seja através da internet, que muitos, ou seja, milhares, possam ter essa grande oportunidade de um dia estar conosco nesse santo tabernáculo. Nesse momento, vó, sabemos que tem santos, anjos, apóstolos, profeta, sempre nos protegendo. E aqui está, nesse santo tabernáculo, nos abençoando, e também em todas as congregações que estão dando início nesse horário, espalhado por todo esse país. Peço a Ti que abençoe todo o nosso trabalho, para que nós possamos fazer tudo de acordo com a Tua vontade. Sabendo que a Senhora, o Santo Irmão Aldo, nossa Mãe Maria Santíssima já está nos ajudando, eu já declaro esta reunião iniciada em Teu santo nome. Amém. Cantaremos o hino de número 1, intitulado Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja Forte que não tem mal, e que marcha confiante, pois em o poder celestial. Leva-nos o nosso restaurante, bandeira
despontar de um novo dia. Surgiu o sol com pálida luz e vem surgindo e os seus raios clareando. Terra com fulgor iluminando. Seu constante caminhar, mas se torna o sol abrasador e os seus raios sobre a terra penetrando, obedecendo a ordem do Deus Criador. Também assim é a Igreja Apostólica. Dia que se passa, cresce mais. Sua palavra como os raios penetrando nos corações, nos lares, em muitas almas. E como o sol, os seus caminhos iluminando.
cada dia que se passa, cresce mais. Sua palavra como raios penetrando nos corações, nos lares, em muitas almas. E como o sol, os seus caminhos iluminando.
Acabamos de ouvir esta mensagem muito linda, semeador da verdade. E somos, e temos que ser o semeador, levar a palavra a todos os cantos deste país, ou seja, do mundo todo. Porque quantos e quantos estão carentes da graça de Deus e precisa de um semeador para levar o conforto, a alegria espiritual, mostrando o caminho a ser seguido, que é esse caminho da Igreja Apostólica, aonde aqui tem doutrina, tem disciplina. Por isso nós temos que semear, ser um mensageiro, com fé, com ânimo, seja onde for, porque quantos e quantos estão carentes da graça de Deus. Quantos e quantos querem um abraço espiritual para que ele possa ter o conforto. Por isso nós temos que ser o semeador. A mensagem desta semana, uma mensagem muito bonita, porque se refere, falando da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, o Espírito que consola e vem trazendo a toda a humanidade a sua palavra, as suas mensagens, através do boletim, através dos hinos apresentados pela essa igreja, que são mensagens cantadas. Eu vou ler o que está no boletim desta semana, os irmãos prestam bastante atenção, porque é uma mensagem muito linda. O título: A missão da Santa Vó Rosa e de sua igreja na terra. No dia 10 de junho, comemoraremos mais um aniversário do nascimento da Santa Vó Rosa e da existência da Igreja Apostólica, ou seja, da sua igreja, pois a nossa igreja nasceu da Santa Vó Rosa e existe pela sua graça, virtude e poder. A Santa Vó Rosa veio a este mundo dotada de dons, virtudes e qualidades especiais, com a missão de revelar ao mundo a vontade e os planos de Deus para o tempo da regeneração. Também como missão de revelar Jesus, formar a sua igreja, organizar o seu povo, preparar o pastor que irá tomar conta do seu rebanho e ser a grande vencedora, ou seja, o Espírito Consolador. Da preciosa promessa de Jesus, o Salvador. Consolador é a pessoa que consola, que conforta, que traz o alívio, o lenitivo para um coração sedento da paz e da consolação. Jesus nosso Senhor é um consolador, enviado pelo Pai, pelo Espírito Santo. Ele veio com toda a plenitude e poder para revelar esta obra de consolo, de paz aos corações aflitos. O outro Consolador que ele prometeu seria o segundo santo, com toda a virtude e poder de Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito, preparado por eles, pela Virgem Maria Santíssima, para manifestar nos tempos da regeneração toda a obra gloriosa de Jesus, também para ajudá-los, os homens, a entenderem a pessoa do Divino Mestre, a sua doutrina, a sua personalidade, a realçar todas as virtudes do Senhor Jesus e fazer valer sobre o convertido toda a sua graça salvadora. Da mesma forma, o outro Consolador viria para santificar
ensinar ao povo do Senhor, a guiá-los no caminho do bem e da verdade. Portanto, a Santa Vó Rosa, com o outro Consolador, com Jesus, são as duas testemunhas que estão executando nesses tempos atuais todas as obras de Deus, manifestando na terra o poder glorioso de Deus, o nosso Pai. Entendo, estimados irmãos apostólicos, o ministério da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que exerce nesta Igreja Apostólica, é para revelar aos irmãos e ao mundo todo a vontade e as leis divinas, ou seja, as leis do Divino Mestre, que é a lei do amor, da justiça, da bondade. Porém, muitos ainda não abriram seus olhos espirituais para compreender esta lei do amor, da misericórdia, da bondade. Muito ainda não abriram a porta do seu coração para deixar que a Santa Vó Rosa regenere o seu coração e transforme a sua vida. Mas o dia que resolverem abrir o seu entendimento para a doutrina do amor, do Consolador, muitas vidas e muitos lares serão mais abençoados, mais felizes e mais sábios para vencerem e serão realmente legítimos filhos de Deus. Esperamos que nesse 10 de junho, no dia da comemoração do aniversário da Santa Vó Rosa e da sua igreja, haja grande avivamento espiritual em nossos corações e lares, para que a Santa Vó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, possam derramar chuvas de bênçãos que venham trazer mais fé, mais confiança, mais coragem para servir esta igreja e mais temor a Deus e ao Consolador, para evitarem todos os maus sentimentos, os maus costumes que impedem muitos de serem vencedores, felizes nesta terra. A missão da Santa Vó Rosa é de esplendor e glória, e o sol da esperança, da felicidade para este mundo tão carente da graça e da misericórdia de Deus, ou seja, melhor dizendo, da misericórdia de Deus e de Jesus. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, depende da igreja para fazer brilhar esta luz de amor em muitos corações. Creiam creia e ame a Santa Vó Rosa, aceita a sua mensagem de paz e perdão, e aceita os conselhos e orientações e as ordens que o Santo Irmão Aldo deixou para que sejamos felizes e abençoados. Nós ouvimos através do nosso coral o hino: esta igreja é como o sol a brilhar. Isto prova o tanto que a Santa Vó Rosa brilha a este mundo, para que todos possam acordar, para que todos possam ter entendimento, conhecer a sua mensagem, os seus conselhos. E ela vem mostrando para que o mundo venha crer na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Aldo. Ela vem mostrando à igreja o tanto que ela ama o nosso povo, a sua igreja. Por isso, irmãos, temos que valorizar os ensinos que ela deixou,
Foram 16 anos de muita luta, foram 16 anos de muita dificuldade, implantar a doutrina, implantar a disciplina, aconselhando, orientando o caminho a ser seguido, para que nós viajemos, ou seja, vigiamos, melhor dizendo, e que não olhar para trás para não ficar uma estalta de sal. E ela vem falando constantemente aos nossos corações, isso já 16 anos atrás. Porém o irmão Aldo ficou 44 anos mostrando a sua mensagem, a mensagem da Santa Avó Rosa, porque ela sempre mostrava o caminho a ser seguido e continuou ensinando através do irmão Aldo o caminho para que nós não olhássemos para trás, mas seguimos avante. Hoje temos uma igreja maravilhosa, os irmãos lembram muito bem, porque assim que a Santa Avó Rosa subiu aos céus, em meados de 72, 73, 74, grandes milagres surgiu no Brasil. Inclusive nós tínhamos um hino do nosso coral que chamava As Palhas, né? O milagre das palhas. E outros milagres do poço e assim sucessivamente, que às vezes não recordamos, mas lembramos muito, que muitas vezes o nosso pastor Trevisan explicou muito. E nós temos mensagens lindíssimas, orientações. Então, para que ficar com dúvida no seu coração? Sigamos à frente, sempre pedindo a sua proteção, o seu amparo. E ela fala: eu vou ajudar aquele meu servo, eu vou ajudar aquela minha serva. Está pedindo com sinceridade, crer muito em mim, fala do meu nome, canta o meu hino. Então eu vou ajudar, porque ela está com as mãos erguidas a todos nós. Meu filho, olhe para frente, meu filho, eu preciso de você, preciso de ti. Então nós temos que sempre espelhar na Santa Avó Rosa, a primeira a chegar na igreja, a última a sair, mostrando o seu amor, cansada, doente, mas sempre ao nosso lado. E espiritualmente falando, melhor ainda, porque é 24 horas constantemente ao nosso lado, nos protegendo, nos amparando, e junto com o Santo Irmão Aldo. Por isso, irmãos, vamos nos valorizar cada vez mais da Santa Avó Rosa, espelhar nas suas orientações, nos seus conselhos sábios. Por isso é muito importante, nós falamos constantemente, estamos no tempo da regeneração, o tempo da salvação, o tempo de dar oportunidade àqueles que falam: eu não sabia, puxa vida, tinha uma santa, já vi falar muito desse nome, mas às vezes eu não dei valor, e hoje eu vejo que é uma santa poderosa, uma santa que vem mostrando juntamente com a santa, ou com o Santo Irmão Aldo, juntamente com a nossa mãe Virgem Maria, nossa mãe Maria Santíssima, sempre nos protegendo e nos ajudando. E a outra mensagem, irmãos, muito bonita, é falando sobre a disciplina de nossa igreja, que deve fazer parte da vida do apostólico. Mas às vezes pode perguntar: outra vez vai falar de disciplina? Precisa, irmãos. Nós temos as nossas famílias e às vezes precisamos orientar os nossos filhos o caminho a ser seguido, para vigiar, tomar muito cuidado, porque o inimigo é astuto. Ele quer prejudicar a muitos, aqueles que amam a Santa Avó Rosa, que amam o Santo Irmão Aldo,
e sempre, às vezes, colocam um obstáculo para que aquele apostólico que quer ser fiel não consiga. Mas a Santa Avó Rosa sempre nos vigia constantemente. E aqui nesse boletim ela fala o que é disciplina e qual o seu valor para a nossa igreja. É uma pergunta. Disciplina são regras, ordens, leis que regem a vida de uma nação, de um povo ou de qualquer organização, seja religiosa ou não. Sem ordem e disciplina, não pode haver progresso em nenhum setor da vida humana. Ela é a base fundamental de uma organização, de um lar, de uma igreja que queira pertencer ao reino dos céus e pregar o Evangelho de Jesus. Foi por isso que Jesus exigiu através da Santa Avó Rosa que a nossa igreja tivesse uma perfeita disciplina e que seria o cumprimento da sua doutrina. Portanto, a nossa disciplina são as ordens e costumes dados à igreja por Jesus, através da Santa Avó Rosa, que nos convém e nos é útil para termos um perfeito fundamento da igreja como organização religiosa que em tudo deve representar o reino do nosso Deus e da sua justiça. Portanto, é a perfeita observância dos preceitos e normas que foram impostas à igreja para que ela possa sempre contar com toda a proteção e virtudes de Deus, o nosso Pai, do seu Divino Espírito, de Jesus, através da Santa Avó Rosa e do ministério do Santo Irmão Alto. Esta disciplina deve fazer parte da vida de cada apostólico, de cada família apostólica que queira gozar dos benefícios que a nossa igreja oferece e de toda a bem-aventurança e de testamentos de Jesus nosso Senhor e das bênçãos do Consolador. As ordens e normas que a nossa igreja são salutar, faz bem, edifica uma pessoa, tornando-a uma moral digna e elevada, que leva esta pessoa a ser considerada, respeitada na sociedade, no lar, no trabalho, na escola, na igreja. Todos os bons costumes e boa educação, o respeito ao próximo, o traje com modéstia, sem exagero, com respeito às ordens de Jesus, da Santa Avó Rosa, só proporciona honra para qualquer pessoa que de ambos os sexos. A Santa Avó Rosa ensinava o seguinte: uma pessoa se conhece pelo andar, falar, trajar, portanto, porque o exterior reflete o interior. Isto é, pelo modo da pessoa, das suas atitudes, do seu modo de expressar, de se vestir, de andar, nos revela a sua personalidade e que há dentro do seu espírito. Ela quer que todos os apostólicos sejam em tudo perfeitos e que seu exterior, isto é, a sua aparência, os seus modos, o seu falar, olhar, reflita o que está dentro da sua alma. As ordens que são ensinadas ao nosso povo são para evitar um ambiente que não tenha boa moral e honra, que desperta a malícia, o crime, o roubo, o adultério
e decência. O Filho de Deus deve evitar tudo isso para não se contaminar, não corromper a si mesmo e a sua família. O apóstolo São Paulo ensinou aos seus seguidores o seguinte: nem tudo que dizem ser útil me convém, mas sim, me convém fazer a vontade do Senhor. E nesses dias, o que diz o apostólico? Nem tudo que existe nesse mundo, que se fala, que se vê, que se ouve, como as modas extravagantes, a televisão com programas impróprios aos filhos de Deus e a sua família, a todos os ambientes de malícia, não me convém, mas sim me convém obedecer a Santa Vó Rosa e a minha igreja e ao irmão Aldo. Esta obediência lhes trará honra, mérito diante de Deus, dos seus santos, e também lhes serve como uma armadura para a sua defesa contra todo o ataque do mal. Sejam fiéis, obedientes à nossa disciplina, pratique-as em seu viver, se queiram ter saúde, ser felizes, bem-aventurados, bem-sucedidos em toda a jornada de sua vida. Aqui na terra, tenho direito à eternidade com Deus no reino dos céus. Então, irmãos, uma mensagem que não deixa dúvida nos corações de todos nós. Por isso que nós temos que ser obediente. E o apóstolo São Paulo aqui ele fala, né? Nem tudo que dizem ser útil me convém, mas sim me convém fazer a vontade do Senhor. Obedecer nós, nesse caso, a nossa doutrina, a nossa disciplina, ser sincero com o nosso santo irmão Aldo, com a Santa Vó Rosa, trabalhar com amor, com dedicação, também sempre dedicar ao nosso ministério, seja de pregar, seja de obreiros, coristas, regentes, porque, irmãos, passamos momentos difíceis e não sabemos, tem um hino que fala, não sabemos quanto tempo nesta terra iremos ficar. Mas o tempo que restar, com amor, devemos trabalhar. Por isso, o momento é esse. Ontem eu falei, tornei a repetir hoje, não olhe para trás, para não virar uma estátua de sal. Do pecado, cheio de corrupção. As pessoas, hoje, todos falam em crer em Deus, em Jesus, mas não praticam. E a igreja aqui é uma escola espiritual, vai orientando através do programa radiofônico Hora Milagrosa, através da internet, o caminho a ser seguido. Por isso, irmãos, valorize os ensinos da nossa igreja, que é muito importante para todos nós. Por isso, irmãos, nesse momento tão oportuno, aonde esta mensagem vem mostrando o caminho a ser seguido, para que nós possamos obedecer à disciplina, à doutrina da nossa igreja, e que nós sejamos um braço forte, um braço de Jesus, um braço da Santa Vó Rosa, e sempre olhando para frente. Provando tudo isso, nós teremos a grande oportunidade de ouvir agora, pelo nosso coral, o hino que tem pelo título Um Abraço dos Céus. Irmãos, medite nessa mensagem muito bonita que o coral irá cantar.
vieram do alto céu, trazendo de Deus um abraço afetivo para o povo do santo irmão Aldo, neste dia glorioso tão festivo. E com a santa voz, santos e anjos vieram também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Está em festa, cantando hinos de agradecimento pela igreja do santo irmão Aldo, pela dádiva do seu crescimento, participando desta grande festa. Jesus e a Virgem Maria também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz. Neste dia tão maravilhoso, Santa Rosa com sorriso nos lábios, contemplando seu filho querido, nos transmitindo seus conselhos tão sábios. E com a santa voz, santos apóstolos vieram também, trazer do céu o poder e a graça de Deus para esta santa reunião, abençoar este santo momento de paz e louvar o querido primaz.
Amém. Tudo isso prova que esses santos estiveram e continuam aqui, porque a reunião não terminou. Então estamos guardados, protegidos, e sentimos a presença desses santos, pela reverência da igreja, pelo amor, pelo carinho, pela dedicação em prestar atenção nas mensagens, nos concílios da Santa Avó Rosa, falando da doutrina, da disciplina. Chegou o momento, irmãos, de nós lutarmos com muito amor, com muito carinho, sempre pensando no melhor, em salvar muitas almas. Nós estamos aqui felizes, acabamos de ouvir este hino sabendo que esses santos estão aqui, mas quantos nesse momento choram? Quantos nesse momento não têm força para orar e nem para rezar? Porque o desespero é muito grande, não sabe se vão para frente ou se vão para trás, mas aqui é uma esperança, e esta igreja vem mostrando o caminho a ser seguido, seja através do rádio, seja através da internet, das congregações de portas abertas. Sempre vamos evangelizar, falando que aqui tem a semente da vida, a água viva que desceu dos céus. Por isso, valorize as reuniões da nossa igreja, valorize os conselhos que a igreja sempre vem mostrando. O irmão Aldo deixou tudo pronto, tudo assim, ó, só seguir o que está escrito aí. Então, vamos seguir avante, irmãos. Não olhe para trás, sempre para frente. Agradeço pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua reverência. O meu muito obrigado. Também agradeço aos nossos queridos internautas que nos prestigiou desde o começo até agora com a sua audiência. O nosso muito obrigado. Agradeço a esse coral que cantou essas coletâneas de hinos lindíssimos, bonitos, que tocou no fundo da nosso coração. Eu sempre falo que os coristas são os pregadores. Eles pregam através da música. E através da música muitas pessoas vêm ao nosso meio. Porque eu vim para a igreja, porque eu ouvi aquele hino, eu ouvi aquela mensagem, seja hino de inário, seja hino do coral. Por isso, irmãos, valorize o seu ministério. O ministério de cantar é maravilhoso. É um ministério que não tem fim. Todos nós paramos, mas o corista continua. Avante. Por isso, valorize o seu trabalho. Os obreiros trabalhem mais com amor, com dedicação, para que a nossa igreja cresça cada vez mais e seja um bom testemunho a toda a humanidade, tratando as pessoas com amor, com carinho, com dedicação. Por isso, irmãos, mais uma vez, muito feliz, muito contente, eu agradeço a todos. Eu convido a igreja a se colocar em pé, para que nós possamos terminar a nossa reunião. Iremos fazer uma oração. Senhor Deus, o nosso muito obrigado. Obrigado por esta grande oportunidade que nos concedeu. Através dessas duas reuniões, trazer uma mensagem de amor, de carinho, falando ao coração dos nossos queridos irmãos, tudo que a senhora quer mostrar para que nós seguimos este santo caminho. Estamos nos aproximando de 10 de junho. Tantos milagres, tantas bênçãos maravilhosas a senhora tem feito e continua fazendo, cada vez mais aqueles que têm a fé, que têm a confiança, porque Deus, nosso Pai, a Santa Avó Rosa não quer perder uma alma sequer. Todos têm o seu valor. Por isso esta igreja vem mostrando o que nós temos que fazer, o caminho a ser seguido. O nosso muito obrigado. Obrigado, Jesus, por nós termos conhecido esta igreja apostólica, de estar nesse santo tabernáculo, sempre seguindo com amor, com carinho, e através das nossas mensagens, a mensagem do irmão Aldo, nós possamos trazer milhares e milhares de pessoas contritas. Que a senhora vos abençoe a cada um.
Aqui nesta caixa de oração são tantos pedidos de parentes, amigos, vizinhos, colegas, pessoas que lutam com a saúde para que possam ter paz, lutam contra doenças, que eles às vezes têm enfermidade, desganado pelos médicos, mas só pelos médicos, porque a senhora, o Santo Irmão Aldo é médico dos médicos e está fazendo milagres extraordinários. É só ter fé, ter confiança e acreditar que aqui é uma esperança. A Igreja Apostólica trazendo essas mensagens sejam cantadas, pregadas através do púlpito. Vó, abençoe a cada um dos seus filhos, que nesse momento vão deslocar para suas casas, muito alegre e muito feliz, porque trabalharam aqui, cantaram, ensaiaram, os obreiros trabalharam para que a organização das nossas reuniões tivesse êxito. Por isso, nesse momento, manda santos e anjos protegê-los, guiá-los de todos os males, livrando, melhor dizendo, de todos os males, e que eles possam chegar em casa cheios de saúde, de paz, e amanhã enfrentarão mais um dia de trabalho, de estudos, mas na próxima quinta estarão todos aqui contentes e felizes para participar da reunião de oração. Por isso, sabendo que todos os santos e anjos já estão nos abençoando, eu já declaro esta reunião encerrada em teu santo nome. Amém.